diretamente aqui do Expo Alphaville, a sede do Net Clube Alphaville, começamos mais um Net Clube na TV. Pois é, o programa está um sucesso, muita gente comentando, as redes sociais falam por si só. Então a gente sabe que network é uma palavra muito interessante, que as pessoas hoje não vivem sem network. Então você fica ligado que aqui nós vamos apresentar entrevistas sensacionais, hoje com um empresário muito interessante, vamos saber a história dele e como que ele fez para chegar lá. O network com certeza fez parte da vida dele. O programa Net Clube na TV está começando. Bom, estamos começando o programa Net Clube na TV, o seu programa de network aqui em Alphaville. E eu tenho o prazer de apresentar hoje para vocês o Márcio Cogum, que está aqui comigo. Tudo bom, Márcio? Muito prazer, Mazei. O Márcio é um grande irmão, um cara sensacional, fora da curva, e vocês vão gostar muito da entrevista com ele. Primeiro, Márcio, é um prazer te receber aqui e eu quero saber um pouquinho da tua história, para eles entenderem como é que foi a trajetória do Márcio Cogum lá atrás, quando lavava carro no Lava Rápido exatamente. E virou CEO de uma grande empresa. Conta pra gente um pouquinho. Valeu. Primeiramente, obrigado, Mazei. Obrigado você que está assistindo aí. É um enorme prazer estar aqui no Net Clube na TV. Net Clube na TV. Net Clube na TV. Então, Mazei, seguinte, cara, eu sou empreendedor, né? Eu sou um caçula de 5 filhos, empreendedor, desde os meus 7 anos de idade, quando comecei lá atrás, vendendo chuchu em Curitiba ainda. O meu pai... Você nasceu em Curitiba? Nasci em Curitiba. O meu pai, ele era um grande funcionário do governo americano em Curitiba, que chamava USIA, United States Information Agency, na década de 70. E eu era o caçula de 5 irmãos. E meu pai tinha uma estrutura muito boa, familiar, né? Tinha muito dinheiro, andava de carro de corpo consular, funcionário do governo americano na década de 70, ainda, né? Ganhava em dólar. Ele está até no Wikileaks lá, eu fui buscar uma vez lá, vi que meu pai estava lá. Então eu tinha a vida perfeita dos sonhos em Curitiba, mas... como a vida é uma caixinha de surpresas, né? E é feita de escolhas, o meu pai, esse consulado fechou em Curitiba e vinha para São Paulo ou para Washington. E meu pai conversou com a minha mãe e eles preferiram ficar lá. Aí meu pai foi pegar a indenização e foi tentar empreender. E como meu pai era executivo, não era empreendedor, quebrou. E eu tive que sair de todo aquele lifestyle que eu tinha, aquele status, né, familiar, para ir morar na casa do meu avô. E eu e meus irmãos tivemos que começar a empreender desde cedo. Então a minha jornada de empreendedor começou quando eu tinha mais ou menos 7 anos, brincando, mas efetivamente 14 anos, quando eu montei a minha primeira empresa de computador em Curitiba. E aí de lá para cá, montei empresa de cera e tal, até eu chegar em São Paulo aqui há 25 anos atrás. E você veio sozinho para São Paulo dessa tua história em Curitiba ou veio tua família toda para cá? Não, eu vim sozinho. Primeiramente eu vim sozinho para São Paulo para aventurar, para ver o que ia acontecer nessa grande metrópole, né? Aí eu namorava uma menina, acabei engravidando ela e hoje eu tenho um filho de 25 anos que é o meu orgulho, também tenho uma filha de 14 anos, mas aí eu namorava, engravidei, tive o meu filho, tive que lavar carro, né? Quando você comentou que eu lavava carro aqui, eu não tinha faculdade nessa época. Demorei muito para estudar, porque eu comecei a empreender cedo. Só que ele inventou um negócio na época que ele lavava carro, que muita gente conhece. O que você inventou naquela época? Exatamente. Naquela época é o seguinte, eu e meus irmãos, né? A gente inventou um produto chamado Jet Cera e Super Cera. Então eram máquinas que aplicavam cera líquida em veículo, que não existia. Você já foi lavar o carro no Lava Rápido, o cara fala assim, você quer com cera ou sem cera, não é assim? Exato. Que aplica no carro molhado. Então, para você ter uma ideia, você que conhece bem o mercado de patentes, né? Marcas e patentes, nessa época a gente patenteou essa máquina, porque não existia, a gente criou, na verdade, uma nova invenção, né? Porque só existia cera sendo aplicada com Grand Prix, aquelas ceras massa de polir. E aí a gente inventou essa cera que você aplicava no carro, secava e dava um brilho. E aí a gente vendeu mais de 40 franquias para o Brasil inteiro. Eu era sócio do meu irmão mais velho e do meu outro irmão do meio. E aí todo mundo começou a copiar no Brasil o conceito,
né? Porque foi uma invenção simples que a gente criou uma máquina e tal. E aí eu acabei saindo, vendi minha parte, meu irmão ficou e eu peguei e saí e fui pensar o que eu ia fazer de novo. Há quantos anos faz isso? Faz 28 anos, mais ou menos. Aí eu lavava carro aqui em São Paulo. Depois que eu vendi essa franquia, eu quebrei, né? Quebrei essa vez. Quando eu vim para São Paulo, fui pedir emprego nos Lava Rápido aqui na Avenida Sumaré, lá em Perdizes. Por isso que eu conheço bem. Perto do teu escritório. Eu já lavei muito carro lá. E aí, nos dia a dia, no sábado, quando eu lavava carro lá, eu vi um fornecedor de cera entregando lá as ceras para o Lava Rápido, que esse cara era de Santo Amaro aqui. Aí eu fui atrás dele e pedi para ele fabricar uma cera que eu queria criar um kit de cristalização de pintura, que tinha o revitalizador e o cristalizador. Aí criei a embalagem, criei o nome, criei tudo. E ele produziu para mim, eu invasei em casa, no fundo de um quartinho que eu morava. Na época, a minha invasadora era uma bomba de porão de barco. Tive que pegar uma bomba de porão de barco, colocar uma luz por trás. Aí eu criei, resumo, botei todo o meu dinheiro para criar 1000 kits de cristalização de pintura. Aí eu falei, como é que eu vou vender esse negócio agora? Agora vem o problema, né? Como é que eu vou vender esse cara? Tem que vender. Botei todo o meu dinheiro para criar. Eu criei, tinha 1000 kits de cristalização de pintura. Na época eu tinha copiado uma marca americana que chamava Liquid Glaze. E aí eu falei, como é que eu vou vender? E não tinha dinheiro para vender. Só que como eu comecei a programar desde cedo, na época que eu morava em Curitiba, que eu tive uma empresa de computador, e eu passei numa banca e vi lá, monte seu e-commerce, venda através da internet, isso em 1999. Nossa, estava no começo. No começo, estava lá, começando até a bolha do ano 2000 e tal. E aí eu fui para casa, eu tinha um computadorzinho velho, comecei a programar, montei o e-commerce e botei os 1000 kits para vender online. Na época não existia cartão de crédito, era só boletinho. Na época tinha o boleto Itaú Shopline, só estava começando o iSedex, que fazia entrega de mercadorias comprada na internet. Você comprava alguma coisa, demorava um mês, 40 dias para chegar. Mas mesmo assim eu vendia cera para o Brasil inteiro, não tinha nem Google, você não fazia nem marketing, nem tráfego naquela época. E eu conseguia vender. Na época era KD, Alta Vista e tal. Entrava nos grupinhos lá, nos MSN da vida, né? MSN da vida e tal. Aí eu comecei a vender umas cerinhas, mas todo mundo vinha e falava, nossa, quem fez esse e-commerce? Quem fez esse site? Eu estou precisando de um site para minha empresa. Meu Deus. Aí eu olhei e falei, nossa, foi um amigo meu. Quanto ele cobrou? Cobrou 5 mil reais. Eu ganhava 10 reais para vender uma cera. Meu Deus. E tava todo mundo querendo pagar 5 mil reais no site. Aí eu falei, opa, tá aqui, ó. Brilhou. Esse é o caminho. Eu falei, que nada cera, joga essas ceras tudo fora, abandona esse mercado de produto de cera para carro. E aí eu montei a minha primeira empresa de tecnologia chamada Kogut Business em 1999. Olha só. Comecei a produzir e-commerce sites, atendi grandes empresas aqui, todas as redes hospitalares em São Paulo, atendi concessionários de veículo, atendi empresas de consórcio, por isso que depois eu fui entrar no mercado de consórcio. Cheguei a montar uma agência digital, já fazia tráfego há 20 anos atrás, 18 anos atrás, quando surgiu o Google. Hoje todo mundo fala de fazer tráfego, né? Mas imagina há 15 anos atrás. Hoje está fácil, né? Mas exato. Naquela época é que você... Exato. E aí cheguei a montar uma agência nos Estados Unidos. Eu tive uma agência nos Estados Unidos que atendeu grandes bancos lá, Banco do Brasil Américas e tal. E aí em 2018, quando eu vi que todo esse mercado de fazer site, fazer marketing estava indo para SaaS. Você lembra que a gente contratava muitas pessoas e cobrava cara de serviço. E muitos serviços hoje em dia você paga por assinatura, né? Um próprio e-commerce hoje, você entra numa local web e paga por assinatura. Você vai lá e põe, paga e tal. Então eu vi que isso estava se movimentando e falei, cara, acho que eu não vou conseguir ficar cobrando 300 mil reais para fazer um e-commerce, né? Vai acabar essa mamata. Então eu pivotei, como diz na linguagem dos empreendedores e das startups, pivota é quando você troca completamente aquilo que você está fazendo. A primeira pivotagem foi quando você fazia, que você começou a fazer site porque você viu que não estava dando dinheiro a cera. Eu estava vendendo cera e pivotei. Cera para site. Exato, é isso aí. Esse é o conceito de pivotar. Isso. Eu trabalhava no mercado de produto automotivo e pivotei para tecnologia, para fazer site. E aí, quando eu fiquei trabalhando muito tempo com site, eu vi que esse mercado ia mudar, que não ia ser, você não ia poder cobrar mais muito caro, e eu tinha quase 100 funcionários na minha empresa. Aí, como eu tinha me especializado em consórcio, que eu tinha criado as tecnologias para o mercado de consórcio,
eu acabei pensando e falei assim, porra, tem uma oportunidade aqui e eu vou montar a primeira fintech de consórcio, né? Tava surgindo o Nubank na época, o Nubank, o primeiro banco digital, eu falei, vou montar a primeira empresa de consórcio 100% digital, que foi o Maicon, que eu criei em 2018. Gente, vocês conhecem o Maicon, ele chegou a patrocinar o Big Brother, né? Exato, a gente patrocinou o Big Brother, é de casa, a gente fez aí uma boa presença de marca aí nesses últimos 3, 4 anos, né? Eu fiquei à frente do Maicon até 2022, eu e meu irmão. Você e teu irmão, né? Eu e meu irmão era CMO lá e eu fui CTO e CEO durante 3, 4 anos. A gente saiu na Forbes em 2018 falando que ia vender 1 bi em 5 anos. Em 2023, a gente saiu mostrando que vendeu 4,5 bi em 3 anos. Caramba! Então, foi realmente um crescimento exponencial. Márcio, me fala uma coisa, como é que foi essa história de você conseguir convencer o consumidor a comprar pelo digital e não ter o vendedor na frente dele? Então, mas aí, realmente isso foi um desafio, né? Até porque eu já conhecia o mercado de consórcio, eu prestava serviço para administradoras e eu trabalhava junto com esses vendedores também, levando tecnologia. E aí quando só no backstage? Só no backstage, fornecendo tecnologia, gerando lead, fazendo tráfego e tal, eu prestava serviço para as maiores administradoras de consórcio do Brasil, durante muitos anos. E aí eu comecei a estudar e vi que o mercado estava sendo digital, né? Quando veio o Nubank, ninguém mais ia num banco para abrir uma conta corrente. Exatamente. Você abria uma conta corrente pelo aplicativo. E eu vi que o mundo estava mudando. E é isso que é importante para você que está aí do outro lado assistindo o programa. Às vezes, você cria um negócio, uma startup, você cria um negócio milionário se você é uma pessoa curiosa, uma pessoa que fica vendo como as coisas são feitas e como você pode fazer de forma diferente. E justamente por eu estar nesse mercado, eu vi que a venda através do vendedor, muitas vezes ela não era uma venda bacana, porque tem vendedores bons, mas tinham vendedores que acabavam criando uma expectativa errada. E mentindo muito, né? E mentindo muito. O ser humano tem esse problema, ele pode mentir, Exato. A máquina não, né? Exato, o ser humano mente, a máquina não. Tem muitos vendedores bons que são consultores, mas tem muitos vendedores que acabavam vendendo o consórcio como um crédito rápido. E consórcio não é crédito rápido, consórcio é um planejamento. E aí, quando eu vi tudo isso, eu falei assim, olha, e peguei o insight do Nubank, eu falei, eu acho que dá para montar a primeira empresa de consórcio 100% digital, administradora, né? Conhecida como fintech, que são as denominadas empresas de tecnologia financeira. E aí, eu criei o Maicon, criei inteligência artificial há 6 anos atrás, né? Hoje com Gemini, com ChatGPT aí e tal, é muito fácil. Você já trabalhava 6 anos antes com inteligência artificial? 6 anos atrás eu desenvolvi a minha própria inteligência artificial generativa junto com meu irmão, que é o Maicon, que substituiu o vendedor. E você ia lá e conversava com o Maicon e a inteligência artificial ajudava você a comprar um consórcio de acordo com o seu plano de aquisição, que seria um imóvel, um automóvel, um serviço, pagando a parcela que cabe no seu bolso, sem conversa fiada, sem pegadinha. Sem pegadinha, sem mentira. Sem mentira e cobrando a menor taxa do Brasil, 50% mais barato que os outros consórcios, porque eu não pagava comissão para o vendedor. Meu Deus do céu. Eu quero entender o seguinte, como é que ficaram as administradoras de consórcios quando descobriram que você inventou isso? No primeiro momento foi... eu tive meio que... Sofri uns haters aí no meu Instagram. Imagina. Porque eu trabalhava com esses vendedores, eu gerava lead, eu gerava tráfego para eles venderem. E quando eu criei o Maicon, eles falam, nossa, você vai acabar com o nosso emprego agora, eu vou morrer de fome, agora ninguém mais vai comprar consórcio comigo, vai todo mundo comprar com o Maicon e tal, não sei o quê. E eu sempre falava, Mazei, as inovações, elas estão vindo todo instante. Se você não fizesse, alguém ia fazer. Exato. Se eu não fizesse, alguém ia fazer. Mas não significa que eu criei a primeira empresa de consórcio 100% digital que ia acabar com o outro mercado. Não. Sim. Eu acho que existe espaço para todo mundo, né? Eu conquistei o meu espaço. Hoje o Maicon, das 150 administradoras, é a 5ª no ranking. Olha já. Só.
E as outras continuam vendendo com vendedor, ainda tem muito vendedor bom, mas tem muito vendedor ruim, e é assim que o mundo funciona, né? Vem inovação. Tem gente que desconfia da máquina, prefere chamar o vendedor. Exato, e é assim que vai funcionar. Então, eu acho que no final das contas, a gente tem que sempre entender que a tecnologia e a inovação, ela vem para melhorar os processos. E você, hoje em dia, que está vendo aí muito de inteligência artificial, Sim. que é o que eu sempre falo nas minhas mentorias, agora nos meus cursos e tal, eu falo o seguinte: a inteligência artificial chegou para transformar a gente, não para substituir o nosso trabalho, mas para transformar a gente em super-humanos, super produtivos, super eficientes. Márcio, nós vamos dar uma pequena pausa no nosso programa para fazer um break e daqui a pouco nós vamos falar muito sobre a inteligência artificial. Então tá bom. Já voltamos com o NET Clube na TV. Bom, voltamos com o NET Clube na TV e a gente estava conversando aqui, iniciando o papo sobre inteligência artificial. O que é isso, Márcio? Explica pra gente, porque tem muita gente que está nos assistindo que está totalmente perdida com essa palavra. O que é a inteligência artificial? O que ela pode mudar no nosso dia a dia? Então, Mazé, inteligência artificial não é uma coisa nova, é uma coisa que já existe há muitos anos. É que hoje em dia ela está mais presente na nossa vida por causa que entraram novas tecnologias, né? ChatGPT, Gemini e a inteligência artificial e os humanoides, né? Sim. Os robôs humanoides, parecido com o humano e tal. Realmente é algo que deixa todo mundo meio assustado, meio de cabelo em pé, porque acha que vai substituir o trabalho, que vai acabar com as profissões, o robô vai invadir as ruas. Não, a gente tem que ser um pouquinho mais comedido naquilo que a gente fala sobre inteligência artificial. E eu vou explicar de uma forma simples para vocês. A inteligência artificial, ela veio para substituir, há um tempo atrás, ela veio para substituir tarefas repetitivas, tarefas e processos que eram feitos de forma manual. Então, por exemplo, a inteligência artificial já está disponível há muitos anos nas fábricas de automóveis. Hoje, tem muitas fábricas que têm lá os robôs, os braços Sim. de robôs, que substituíram humanos na linha de produção. A inteligência artificial substituiu muitas pessoas nas fábricas de refrigerante, por exemplo. Sim. Antigamente eram as pessoas que embalavam, enchiam lá os refrigerantes. Hoje em dia não, são máquinas ali que trabalham com o conceito de processamento, inteligência e que tiraram aquele trabalho repetitivo dos humanos. Aliás, tem um vídeo rodando aí na internet de uma grande fábrica de automóveis na China que 100% robotizada, que sai 200 carros por minuto, uma coisa absurda. Exatamente. E tá rodando aí, alguém já deve ter visto isso. E você acha que isso é o futuro? Todas as fábricas de carro serem automatizadas desse jeito? Exatamente, porque esse é uma inteligência artificial para automação. Tá. Que são, para você fabricar um carro, é um processo repetitivo. Sim. Então você consegue colocar um robô lá, consegue configurar o robô com inteligência artificial para ele executar o trabalho das pessoas. O que a gente tem que entender hoje é que a inteligência artificial está se tornando mais inteligente do que era antigamente. Então, o que eu falo mais inteligente? Hoje, a tecnologia de inteligência artificial está começando a ser mais pensativa, ela está começando a ser mais criativa. E tomando decisões. Ah. E é esse que é o grande problema. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem inteligência artificial generativa. O que é a generativa, que é o conceito do ChatGPT hoje? A generativa é que ela, com base em informações e dados, ela começa a criar coisas e definir coisas. Eu vou dar exemplo para ficar mais claro para você que está assistindo o que é uma inteligência artificial generativa. Pensa o seguinte, pega um excelente chefe de cozinha, um cara que estudou milhares de receitas, fez vários pratos e ele tem aquele conteúdo na cabeça dele. Aí, num determinado momento, ele resolve inventar um prato.
Então, ele inventou um prato com o conhecimento que ele teve de todas as receitas que ele já tinha feito, com os ingredientes e tal. Ele criou um prato sabendo que determinados ingredientes combinavam com determinados ingredientes e criou um prato. Então, ele gerou um novo prato. Então, a inteligência artificial generativa é aquela que pega um monte de informações de um determinado assunto, ela é treinada para esse contexto e aí ela pode tomar uma decisão de falar o seguinte: isso aqui é bom, isso aqui é ruim, com base naquelas informações. Só que hoje ainda, ela não está pronta para tomar decisões. Tem que ter alguém validando as decisões, porque as decisões que ela vai tomar, elas podem ser erradas. Sim, com ela certeza. pode ter... A inteligência artificial também tem surtos, né? Já teve vários casos que a inteligência artificial inventa alguma coisa fora de contexto. Mas, para as pessoas entenderem como isso pode beneficiar o teu negócio ou a tua profissão utilizando a inteligência artificial, pensa numa única coisa. A inteligência artificial não veio para substituir, ela veio para agregar. Ela veio para deixar você mais produtivo, mais inteligente e criar negócios mais inteligentes. Então, basta você entender esse contexto e seguir o flow aí, estudar um pouco sobre inteligência artificial, que você não vai ficar de fora e eu tenho certeza que você vai ser um profissional muito mais qualificado, vai receber um salário muito maior e vai ser uma pessoa muito mais produtiva. Esse é o conceito que você tem que ter na tua cabeça. O que a inteligência artificial pode fazer para você? Mais bem, na minha opinião, mais bem do que mal. A gente viu recentemente, Márcio, uma entrevista do Elon Musk, onde ele fala que a inteligência artificial pode ser um perigo para a humanidade. Como é que você enxerga isso e o que você tem, pela experiência que você já adquiriu nessa área, como é que você enxerga esse tipo de frase do homem mais rico do mundo? Eu concordo com ele, né? Inclusive o Sam Altman, o Elon Musk foi um dos cofundadores da OpenAI, que é a dona do ChatGPT, junto com o Sam Altman. O Sam Altman diz que ele usa, eu já vi em algumas entrevistas, ele anda com uma mochilinha azul, que é uma mochilinha azul que tem um notebook que consegue desligar todo o ChatGPT e a inteligência generativa do ChatGPT. Meu Deus. O Mark Zuckerberg já criou um bunker de mais de $1 bilhão para fugir num determinado momento. Esses caras da tecnologia estão preocupados. É verdade. Eles estão preocupados, né? Saiu recentemente esse bunker na mídia, então todo mundo ficou preocupado. Exato. Né? A questão é o seguinte, a única preocupação nisso são relacionado a você deixar a inteligência artificial tomar decisões. A partir da hora que ela começar a tomar decisões sem ter um humano, sem ter regras, sem ter regulação, ela pode amanhã pegar a foto tua, o teu perfil, colocar na cabeça de uma outra pessoa, simular que você está assaltando um banco. Sim. E você vai para a cadeia sem mesmo você ter cometido nenhum crime. Então é por isso que é importante ter uma certa regulação na inteligência artificial, porque por enquanto tem humanos por trás das ferramentas de inteligência artificial, então ela não está fazendo nada sozinha. E o grande problema é quando elas começarem a fazer sozinho, quando elas começarem a tomar decisão sozinho. Aí, por exemplo, você vê que agora tivemos recentemente aí, o Irã mandou uns drones com inteligência artificial para Israel, para bombardear Israel, né? Só que Israel tem uma tecnologia avançadíssima que derrubou todos. Derrubou todos. Mas, por exemplo, imagina se a inteligência artificial começa lá, e no Irã teve alguém que foi lá e autorizou e ordenou esse ataque. Teve um humano que fez isso. Um humano que fez isso. Então, imagina se a inteligência artificial tomar essa decisão sozinha. E aí ordenar ataques, desligar equipamentos. Porque hoje em dia, Mazei, a gente está tudo conectado, né? São relógios conectados, são carros conectados, é tudo conectado. Então, se desligarem um satélite, a gente fica totalmente comunicável. Exato, né? Fica totalmente comunicável. E um outro exemplo que eu tenho estudado muito sobre a inteligência artificial, a que está mais hoje em dia sendo usada e praticada, é a inteligência artificial de carros autônomos, né? Porque ela já foi treinada, baseada em cima de imagens, o que é rua, o que é pessoa, o que é cachorro, o que é placa. Então, lá fora, na China, já tem vários carros autônomos andando sozinhos, sem motorista, sem supervisão, sem nada. Inclusive, recentemente eu vi
um carro desse se livrando de um acidente terrível por ele estar mais esperto do que os motoristas que estavam dirigindo os carros e bateram. Exatamente. Ele se livrou de um acidente terrível porque ele estava pré-treinado para quando ele vê pessoas, ele vai para um outro caminho. Ele se livra de um acidente. O problema é que existe ainda umas dúvidas em carros autônomos. Por que a gente não está vendo carro autônomo lá na China sendo usado a todo vapor? Por quê? Porque mesmo essa decisão, imagina o cenário seguinte: eu contratei um carro autônomo para me levar. Um Uber autônomo. Um Uber autônomo. Eu contratei um Uber autônomo para me levar. Tá. Certo? E aí o Uber autônomo está andando. E aí entra uma criança na frente. E ele vai frear e o freio não freia. Pô, aí... Olha o que a inteligência artificial tem que decidir. Se ela mata a criança... Vamos supor que o freio não freou. Falhou o freio. Se ela mata a criança, ou se ela joga o carro num penhasco e mata quem contratou ela para dirigir. Complicado, hein? Então, pra vocês entenderem como não é tão simples esse contexto, porque coisas podem acontecer, né? E aí o que eu digo, é a decisão. Como é que a inteligência artificial vai tomar essa decisão? Por isso que fica ainda aquela decisão questão de milésimos de segundo. Milésimo de segundo e ética. Então, imagina o seguinte... A inteligência artificial mata quem contratou ela jogando o carro num penhasco ou mata a criança porque o freio falhou? Porque não tem outra alternativa, né? O freio falhar não foi culpa da inteligência. Não foi culpa dela. Exato. Então tem muitas coisas ainda em discussão, tem muitas coisas ainda que a ética em cima da inteligência artificial, a regulação em cima, mas é uma evolução que não tem como a gente parar. Todos os países vão ter que se adaptar. Quem antes surfar essa onda de inteligência artificial na profissão e nos negócios vai se dar melhor, porque não é uma ondinha, não é metaverso, não é mídia social, não é uma ondinha, não é criptomoeda, não é isso. Inteligência artificial veio para ficar cada vez mais presente nas nossas vidas e nos nossos negócios. Então, quanto antes você entrar nesse mercado, é melhor. Márcio, uma pergunta. O ser humano... ele usa da capacidade cerebral de 3 a 4%. A inteligência artificial, se for colocada na cabeça de um robô, vai usar 100%? Ela vai usar bilhões de informações, não é 100%. Bilhões, inclusive a mais do que a nossa capacidade. Exato, porque pensa o seguinte, como que a inteligência artificial processa as informações? O Mazei pode ter um QI de 180, né? O Márcio, um QI de 180. Mas imagine a inteligência artificial usando o QI do Márcio, do Mazei, de 180. E do Einstein. Do Einstein e de mais de milhões de pessoas para processar uma informação. Então ela vai ser sempre mais inteligente, porque ela não processa informações limitadas, ela processa informações de várias origens de dados. Tanto que, se quem acessa o ChatGPT, percebe que a velocidade da resposta em qualquer coisa que você pergunta é muito grande. Né? É muito grande. Não para nem para pensar. Não para para pensar. A gente ainda para pensar. Se me faz uma pergunta aqui, eu tenho que puxar aqui, e começar a responder. Se você faz o ChatGPT, é instantaneamente. Não, o ChatGPT, você faz contratos, você faz cartas de apresentação, você faz... coisas absurdas que o ser humano demoraria horas para fazer. Exato. Você tem lá em 10 segundos, nem menos de 10 segundos. Menos, em poucos milésimos de segundos. E são N facilidades que você pode usar no dia a dia com a inteligência artificial. Então, a minha sugestão nesse assunto, que está super na moda, mas não vai cair da moda, ele vai crescer cada vez mais. Não é da moda. Não é da moda. Tá no hype, mas não é moda. Está no hype, mas não é modinha, é que você estude cada vez mais e veja como você pode usar ela no dia a dia para fazer suas tarefas de forma mais rápida e inteligente e até para fazer o seu negócio se tornar um negócio mais inteligente. Hoje em dia, você para fazer um almoço, você não vai lá no Google e pergunta como fazer um filé parmegiana para 5 pessoas, o melhor do mundo? Vai te dar lá o filé parmegiana melhor do planeta, vai estar a receita lá.
Vai é mais ou menos isso. E daqui a pouco vai ter um robozinho humanoide que vai fazer para você. Ele colocando todos os ingredientes e vai te servir ainda. Tomara que a gente venda esse robô, né, Márcio? Tomara que a gente venda esse robô. Agora, uma última pergunta. Você hoje, como é que tá? Você saiu do Michael, você vendeu suas ações? Eu estou em processo, eu ainda sou sócio do Michael, mas eu saí e meu irmão saímos em 2022 da gestão, a gente ficou faz parte do conselho de acionista, né? E então, quais são os teus planos daqui para frente, principalmente com essa história da inteligência artificial aí, que eu sei que você está se dedicando bastante? Então, por mais de 25 anos, eu sempre atuei no mercado digital, de tecnologia e de agência digital. Agora eu estou restartando a minha agência junto com meu irmão, que chama Agency, aqui em São Paulo, ali na Berrini. Estou trazendo meu time de novo para fazer consultoria em inteligência artificial e em negócios. Olha que bacana. Né? Então, na verdade, hoje em dia, existem muitas ferramentas, existem muitas empresas que executam tarefas, mas o problema é você saber como começar, o que fazer e de que forma fazer. Então, como a gente já trabalhou para grandes empresas nesses 25 anos de tecnologia e construiu negócios bilionários, e agora, como eu acho que eu sou muito novo para me aposentar, eu e meu irmão resolvemos trazer de novo a nossa agência para prestar serviço para o mercado. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Adorei a tua entrevista. O Márcio, como eu falei, além de ser um grande amigo, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço e que entende muito. Fala o teu @ no Instagram para o pessoal, quem quiser conversar com você, pedir umas dicas, vai falar direto com você. Vamos lá. Que isso, Mazei. Muito obrigado por estar aqui, cara. Você sabe que eu também te admiro muito. Você é um cara que além de amigo, é um cara brilhante aí no que você faz. O meu @ é Márcio Kogut, @Márcio Kogut. Se também der um Google aí, você já vai conseguir encontrar algumas histórias minhas. Tem muita história no Google, Tem muita história e muita coisa que eu fiz. Mas só coisa boa, não tem coisa ruim não. Márcio, mais uma vez, obrigado pela presença. Valeu. No programa NET Clube na TV. É isso aí. Estamos chegando ao final do nosso programa NET Clube na TV. Você quer participar? Entre em contato com a gente. @NET Clube Alphaville é o nosso Instagram e está aqui o nosso contato para você participar, inclusive, com a gente aqui do programa. Se você tem uma história interessante, se a sua trajetória é inovadora e você tem um bom produto para apresentar, você vai participar com a gente aqui. Na próxima semana voltamos com o NET Clube na TV.